Olá, meu nome é Pedro Smoca, sou especialista em dor crônica, formado na Escola Paulista de Medicina e durante minha formação resolvi me aprofundar no assunto de dores de cabeça para atender você e devolver a qualidade de vida que você tanto queria. Para o paciente com enxaqueca crônica, existem 3 pilares desde a primeira consulta, desde o primeiro encontro com o médico, que é uma história detalhada. A gente busca os pequenos detalhes desde a infância, passando pela adolescência e a fase adulta, para conseguir identificar os gatilhos que podem causar as crises de dor no paciente. Entenda que isso é uma coisa individual. O que pode ser causa de gatilho em um paciente não serve para o outro. Então a gente precisa entender o comportamento, os hábitos de cada paciente para a gente conseguir trazer à luz as principais causas de crise para esse paciente. Desde hábitos alimentares, passando por hábitos do sono, atividade física, o trabalho, a rotina familiar de cada paciente, além das medicações que ele já tomou ou usa para combater a enxaqueca, tanto as medicações que a gente chama de abortivas como preventivas. Além da história clínica, existem outras doenças sistêmicas que estão atreladas à enxaqueca que a gente precisaria tratar e abordar durante a consulta. O outro pilar seria um exame físico completo. Durante o exame físico, a gente consegue elucidar algumas coisas que poderiam ser gatilhos para esse tipo de crise e passaram batidos por outros profissionais em outras consultas. Aqui a gente trata principalmente a região cervical, uma causa muito comum dos pacientes com enxaqueca terem tensão nessa região. E aí, durante a consulta, a gente consegue usar o ultrassom tanto para identificar o problema como para tratar o problema na região cervical. Um outro problema muito comum é o bruxismo, essa região aqui da face. Muitos pacientes têm a associação das dores de cabeça com alterações temporomandibulares. Através do ultrassom, a gente consegue tratar esse tipo de problema também. O outro pilar seria o diário de dor. Esse é fundamental. Mas o diário de dor, ele precisa ser feito com um profissional qualificado que pegue na mão do paciente e acompanhe ele nessa jornada para identificar as principais causas de dor, diminuindo a demanda de medicações e tornando cada vez mais eficaz o tratamento preventivo proposto na consulta. Um cenário muito comum no consultório é aquele paciente que sofre com enxaqueca crônica e por falta de um tratamento ideal, de um tratamento direcionado por um especialista, ele acaba utilizando de forma rotineira analgésicos ou outras medicações para combater a crise. Acontece que ele entra num problema maior e ele nem mesmo sabe, que se chama cefaleia por abuso de medicações, fazendo a sobreposição com uma doença já existente, que é a enxaqueca. Para isso, a gente utiliza do bloqueio de nervos periféricos para enganar o corpo, diminuindo os sinais de dor que chegam ao cérebro, permitindo com que o nosso corpo se recupere que a gente chama de farmácia endógena, ou seja, a gente diminui os sinais de dor e o nosso corpo volta a produzir endorfina ou outras substâncias que são responsáveis pelo combate de dor. Semana passada eu tive um caso de uma paciente que tomava diariamente analgésicos para combater essas crises de dor de cabeça. Há 4 anos ela já não sabia o que era sair de casa sem um remedinho no bolso ou na mochila, com a preocupação de quando viria a próxima crise de dor. E eu digo para você, na consulta a gente já consegue abordar inicialmente esse tipo de cefaleia, dando alívio imediato para o paciente através de um procedimento minimamente invasivo, com baixíssimos riscos de infecção, sem a necessidade de internação hospitalar e diminuindo de forma significativa já no primeiro mês a demanda de medicações. Para você que já tentou de tudo, já passou em diversos profissionais e não conseguiu tratar de forma eficaz a enxaqueca, eu digo para você, clique no link abaixo, agende sua consulta, entre em contato com a minha equipe para saber mais sobre o meu trabalho e eu posso te ajudar.